Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Nós vamos falar da derrota do Tricolor. E que sorriso é esse no rosto, Léo? Quem assistiu entende o porquê. Quem não assistiu, eu vou explicar a derrota do Tricolor. A LDU, vamos falar da partida, vamos falar também da entrevista coletiva de Dorival Júnior, que trouxe alguns pontos importantes que eu vou trazer para vocês, e ele falou sobre a possibilidade de ter o quarteto, né? Lucas, Caleri, Rames e Luciano no jogo de volta já. Vamos discutir sobre isso, a possibilidade do São Paulo virar e outros assuntos depois da nossa vinheta. E esse vídeo é patrocinado pela nossa parceiraça, a PagBet. Certamente uma das melhores casas de apostas que existe na internet. PagBet, gente, zero burocracia. Você consegue comprovar isso clicando no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário. Claro, se você tiver 18 anos ou mais. E lá você vai ver vários esportes, até reality show rola também na PagBet, tá? E a partir de R$1 você pode fazer a sua fezinha. Vamos à sugestão da rodada, Campeonato Brasileiro. Eu escolhi um combo que eu entendo como favoritos, tá? Vitória do Corinthians contra o Goiás, do Botafogo, líder do campeonato contra o Bahia, e do São Paulo contra o Lanterna América Mineiro, em uma aposta de R$100, um retorno de R$ 857,27. Essa é a sugestão. Monte o seu próprio combo, ou um jogo avulso, ou outro esporte. Tem uma gama enorme para você escolher na PagBet. E é o seguinte, irmão, PagBet acertou, tá pago, repito, link fixado no primeiro comentário. Vai de PagBet. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. É isso, portanto, Copa Sul-Americana, a primeira partida, o São Paulo foi derrotado em Quito na altitude por 2-1, LDU 2, São Paulo 1. São Paulo agora tem a missão de reverter esse placar no estádio do Morumbi na próxima quinta-feira às 19 horas. Certamente diante de um Morumbi lotado, São Paulo vai tentar pela terceira vez aí, em um período de menos de um mês, reverter um resultado negativo. Foi assim na própria Copa Sul-Americana diante do São Lourenço. São Paulo perdeu a primeira partida por 1-0, reverteu no Morumbi por 2-0. E também na Copa do Brasil contra o Corinthians, quando o São Paulo perdeu em Itaquera por 2-1, reverteu no estádio do Morumbi pelo mesmo placar de 2-0, placar que o São Paulo vai precisar novamente, minimamente pelo menos, para reverter contra a LDU. A gente vai falar sobre essa reversão, mas falando sobre a partida primeiro, pessoal. O que aconteceu com o São Paulo? Foi a altitude? Claro que pode ser em parte a altitude, mas para mim, na minha análise, em menor parte. A altitude não foi protagonista da derrota do São Paulo, pelo modo que essa derrota aconteceu. Eu acho que a atitude, na verdade a falta dela, e a falta de estar ligado na partida, portanto a atitude e não a altitude, essa sim protagonizou o São Paulo correr risco, inclusive, de ter a desclassificação sacramentada na data de ontem. A LDU termina o primeiro tempo com 2-0 e eu tenho certeza que muito insatisfeita. Gente, foi um massacre. Quem não assistiu a partida, saiba o que eu estou falando, não é um exagero, foi um massacre da LDU. Então, tem muita gente agradecendo a São Lucas, e realmente o Lucas, a gente vai falar dele, salvou o São Paulo, esse gol recolocou o São Paulo na disputa, mas agradeçam também a São Rafael, principalmente no primeiro tempo, porque se não fosse o goleiro do São Paulo, sem exagero nenhum, LDU se saísse o primeiro tempo vencendo por 5-0 a equipe do São Paulo, seria um resultado muito normal do que foi o jogo. Vamos colocar as estatísticas aí na tela, ó. Só pra gente perceber, tá? Eu não vou falar de todos esses números, mas olha os números do São Paulo no primeiro tempo, gente. É 0 em tudo. É 0 chances, 0 finalizações. Foi um massacre da LDU. Foi realmente um baile e o São Paulo sai perdendo de 2-0 o primeiro tempo, com a sensação de que no segundo tempo a coisa poderia piorar. Mas no segundo tempo a LDU diminui também o ritmo dela, o São Paulo se ajeita com as alterações feitas pelo Dorival. Alteração que muito foi discutida, ele apenas corrigiu o erro da escalação.
O Dorival tá muito se discutindo, tá, gente? Por que o Rato e não o Luciano? Eu entendi a escalação inicial, ele imaginou, pela questão da altitude, o jogador como o Rato, que é mais intenso do que o Luciano. Acho que as únicas características que ele ganha do Luciano, intensidade, e ele arrisca mais chute de fora da área. Não é nem que o chute dele é melhor que o do Luciano, isso é discutível, mas ele arrisca mais. E na altitude, o chute de fora da área é um ganho, né? A bola pega mais velocidade e você pode decidir o jogo. Essa foi a teoria da cabeça do Dorival pela escolha do Rato e não do Luciano. A prática foi tenebrosa. O Rato, como a maioria do time do São Paulo, não jogou absolutamente nada, não foi intenso para recompor, que era um dos motivos, não foi intenso na saída de bola e não bateu sequer nenhuma bola em gol. Então, partida muito ruim do Rato, assim como de praticamente todo o time do São Paulo na primeira etapa. Outro questionamento, por que não o Luan e sim o Gabriel Neves, né? Talvez aí eu acho que a gente pode discutir um pouco mais. O Dorival ainda na entrevista coletiva ele se defende sobre isso, que essa dupla de volantes de Gabriel Neves e Alisson funcionou bem no Allianz Parque, né? Na disputa de que o São Paulo eliminou o Palmeiras vencendo lá. É verdade. Mas no jogo da altitude, principalmente o Gabriel Neves, me parece que esse sim sentiu demais. Perdido em campo, parecendo que estava em outra sintonia, e certamente neste jogo foi um dos piores jogadores do São Paulo, ainda que eu ache um contraponto, ele um dos jogadores mais importantes que nós temos do elenco. Mas nessa partida, Gabriel Neves perdido, assim como o companheiro dele, o Alisson, assim como o Rodrigo Nestor, partida do Rafinha horrorosa, partida do Wellington horrorosa, dupla de zaga perdida, Arboleda e Beraldo. Olha, gente, foi um show de horrores do São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos para as notas dos jogadores. Nota 10. Para quem tá chegando hoje no canal, a gente dá as notas, chama o Tug Life, que é o melhor em campo, para quem a casa caiu, que é o pior. Então vamos começar pela nota do goleiro Rafael, e aí eu já vou ter que chamar junto o Tug Life. Pessoal, goleiro Rafael, só que eu vou ter que antecipar a nota de alguém lá da frente, porque eu vou colocar junto, tá? Portanto, nota 8,5 para Rafael, que já expliquei anteriormente aí, que salvou o São Paulo de uma tragédia muito maior. E Lucas, que recolocou o São Paulo no jogo, né? LDU, dessa vez Lucas deixou 1. E esse 1 que pode colocar o São Paulo pode ter sido, entre aspas, o gol da classificação. Lucas vem fazendo esse retorno espetacular, terceiro gol dele já com a camisa tricolor, gols decisivos inclusive, né? Contra o Corinthians e esse importantíssimo também contra a LDU. Então já nota dos Tug Lifes hoje no plural, Lucas 8,5, Rafael 8,5. Vamos aqui agora a continuidade das notas. Rafinha, meu Deus, já vou ter que chamar, a casa caiu. Hoje tá rápido, hein? Vem. Entre muitos jogadores ruins de pior em campo, eu vou ter que incluir aqui também outros, mas deixa eu já falar do Rafinha. A pior partida que eu já vi na vida do Rafinha. Uma das piores partidas que eu já vi de um lateral direito com a camisa do São Paulo. O Rafinha passa longe de ser o pior lateral direito da história do São Paulo. Aliás, o Rafinha é um grande lateral, né? Tem uma carreira linda. Mas no jogo de ontem, esse daí deve ser altitude. E aí é pela questão da idade mesmo. Ainda fui questionado na live de pré-jogo, não seria melhor colocar o Natan? Um de vocês colocaram lá. E eu falei, não, eu colocaria o Rafinha pela experiência e tudo mais. Então aqui venho dar a cara a tapa. Eu não lembro o nome do menino que falou isso. Você estava certo. O jogo demonstrou que quem queria o Natan pela questão da altitude teria feito a melhor escolha. A escolha que o Dorival fez e a escolha que eu faria também se demonstrou incorreta na prática. Rafinha, uma partida horrorosa, perdeu todas as disputas, correu risco seríssimo de ser expulso, inclusive. Partida muito ruim do Rafinha, não ganhou nada, não conseguiu driblar ninguém, foi driblado. Ele vai ter pesadelo com esse Julio aí, que acabou com ele, com o sistema defensivo do São Paulo. Partida horrorosa do Rafinha. Vou incluir também, muita gente que jogou mal, tá, gente? Mas vou chamar aqui para o momento a casa caiu. Também El Bigodon, Gabriel Neves, que todo mundo sabe que é um jogador que eu gosto muito, mas horroroso. Deixou o meio-campo do São Paulo totalmente espaçado. Horroroso me refiro a nesta partida, tá, gente? A análise é sempre pontual, nunca de perseguição ao jogador. Muito mal, Gabriel Neves. Muito mal, não conseguia acertar um bote, lento, fora de órbita, né? Deixou totalmente desprotegido o sistema defensivo, que foi mal pra caramba também.
mas não tem como não incluir aqui o Gabriel Neves, tá? E aí vamos continuar então com as notas. Aí a nota de Rafinha e Gabriel Neves é 0 para os dois, tá bom? Beraldo, já falando sobre o Beraldo, preocupa pra caramba, pelo menos até a gravação desse vídeo, não foi feito exame de imagem, mas tudo indica uma lesão, tá? No tornozelo. Vamos torcer aí, tornozelo esquerdo do Beraldo. Ele foi visto, inclusive, saindo dali do estádio com aquelas botas de proteção, uma muleta. Não parece algo simples. E tudo indica que, inclusive, possamos perder o Beraldo para jogos importantes. Tomara que o exame demonstre algo ao contrário, mas até risco de perdê-lo na Copa do Brasil. Mas isso aí eu vou atualizar vocês, tá? Uma partida horrorosa também, viu, Beraldo? Muito triste aí com o que aconteceu, acho você importantíssimo, partida muito ruim, nota 1 pra você, mesma nota do Arboleda também, os dois tomaram baile do Julio também, hein? Tomaram baile do Julio, nota 1 pra cada um. O Wellington, 1 também, né? É só pra diferenciar do 0, um monte de gente mereceria 0, mas só pra colocar o 0 como a casa caiu. O Wellington, péssima partida, não acertou um cruzamento, sofreu na marcação, não teve pulmão pra ir pra cima. Um dos mais jovens do time sentiu também a questão da altitude. Alisson, nota meio para o Alisson, nota meio para o Rodrigo Nestor, só para diferenciar do Gabriel Neves, que foi o pior do setor de meio de campo. Mas também não pegaram na bola, não tiveram recomposição, não incomodaram. Partida tenebrosa. Caleri, horrível também, nota 2. Nota 2, não conseguiu fazer uma jogada de transição, não dá opção também. Jogou absolutamente nada. Partida que lembrou muito São Paulo Independiente Del Valle do Caleri, né? Desaparecido. Lucas Moura, né? Já falei pra ele, já está no Tug Life, então esse a gente pula. E aí, a galera que veio do meio de campo, que meio de campo? Não vai cortar não, diretor, vai embora. A galera que veio do banco de reservas, foram os caras que melhoraram a equipe do São Paulo, né? Todos eles, ó, deixa eu pegar aqui para não esquecer de ninguém. Michel Araújo, acho que o que menos me encantou, assim, dos que entraram, mas também jogou melhor, né? Deu uma dinâmica melhor para o São Paulo. São Paulo segurou um pouco mais a bola quando o Michel Araújo esteve, criou algumas oportunidades, nota 6,5 para o Michel. Luan, para mim, gente, nota 8 para o Luan. O Luan corrigiu a questão do meio de campo do São Paulo. Aquele massacre, ele acaba, a perspectiva do massacre, ele acaba quando o Luan entra. Ele corre, aquele buraco do meio de campo acabou, a zaga ficou mais protegida, e talvez essa é a grande notícia dessa partida, né? Porque já é o segundo jogo consecutivo que o Luan vai muito bem. Então o São Paulo ganha essa alternativa quando não tiver o Pablo Maia. De repente ficou claro aí que se caso não tenha Pablo Maia, o Luan ganhou algumas casinhas à frente aí para ser o substituto, pelo menos quando o assunto for atuar como primeiro volante, né? Ótima partida do Luan e eu fico muito feliz com isso, cara. Eu gosto muito do jogador. Pego no pé porque gosto demais. Alan Franco, hein? Alan Franco, tão questionado por mim, inclusive, anteriormente. As últimas aparições, algumas já do Alan Franco, vem realmente demonstrando um zagueiro seguro. Aquele zagueiro que eu fiquei feliz quando chegou no São Paulo, vai fazendo jus agora. O Alan Franco, ele entrou e foi melhor que o Beraldo, tá, pessoal? Foi melhor que o Beraldo, foi melhor que o Arboleda. Acabou sendo o melhor da zaga. Pra mim, nota 7,5. Ajudou pra caramba. Quem mais? Luciano, um dos melhores em campo também. Acho que até caberia lá no Tug Life, tá? Então, nota 8 pro Luciano. Belo passe. Ele não só deu o passe do gol, mas também bateu de fora da área, arriscou, tentou ali aproximação com o Lucas, a aproximação que o Caleri não estava conseguindo dar, o Luciano deu. Excelente partida do Luciano também. James Rodrigues, gostei da entrada dele, pode ser uma nota 7, vai demonstrando um jogador de muita qualidade, a bola flui, sai rápido do pé dele e sempre com um passe preciso. Esse jogador, quando estiver bem fisicamente, aí, com ritmo de jogo, vai ajudar muito o São Paulo. Nota 7, 7,5 aí para o James Rodrigues. Dorival, uma nota 4 para você. Eu entendi a sua escalação, os seus argumentos são válidos, embora acho que arriscou muito na questão dos volantes, as características deles por ser um jogo de altitude, né? No Allianz Parque deu certo, no Allianz Parque não tem altitude, poderia ter pensado nisso, né? Mas ok, a escolha pelo Rato eu consigo compreender, depois mexeu, tentando arrumar ali o time, mas eu acho que demorou muito. Eu acho que da lacuna do primeiro até o segundo gol da LDU, eles não aconteceram por acaso. A LDU demonstrava claramente que faria o segundo, faria o terceiro e o quarto. Acho que as alterações poderiam ter sido antes. Acho que você não precisa esperar terminar primeiro tempo para evitar catástrofes, tá? Talvez mexer um pouquinho mais cedo. Não gostei aí da postura do Dorival em enxergar a necessidade da mudança do jogo, tá?
Basicamente isso, e vamos falar agora já de Dorival Júnior. Abre aspas para ele pra gente discutir isso. O ponto principal é sobre o quarteto, né, gente? Questionado se dá para escalar Lucas, James Rodrigues, Calleri e Luciano, o Dorival respondeu: devemos ter calma. Tudo construído com calma, como sempre foi desde nossa chegada aqui. Precisamos prepará-los fisicamente. São jogadores com características muito próximas e perdemos um pouco de profundidade com todos eles juntos. Mas temos que trabalhar para que isso não seja um empecilho e vamos trabalhar para tê-los juntos e podermos ter o nosso melhor em campo. Falou aí Dorival sobre o quarteto. Eu concordo com o Dorival sobre a profundidade, né? Aí você teria que abrir mais o Lucas, que seria o único jogador com essa característica. Mas eu discordo do Dorival Júnior quando eles têm características parecidas. Eu acho bem diferentes, viu, Dorival? Eu acho o James Rodrigues um meio-campo clássico ao estilo Ganso. Eu acho o Lucas um jogador de flutuar, tá em todo lugar, tipo o Neymar. Não tô comparando com o Neymar, mas né, aquele jogador que aparece em vários lugares, tem o drible, tem o chute de fora. Eu acho diferente. O Luciano é um segundo atacante que flutua bastante. E o Calleri é um centroavante parado dentro da área. Né, que faz o pivô, ok, mas assim, jogador de área. Então, características semelhantes, não, eu acho que dá para montar tranquilamente um time com os quatro. Agora, isso requer treinamento, requer tempo, aí tudo bem, eu concordo com você. E sim, perde profundidade. Mas às vezes em um time que você pode cadenciar, mas jogar muito bem, pode valer a pena sim. E aí essa escolha para o jogo de volta do Morumbi, aí ela pode ser um pouco mais complicada. Porque como que o São Paulo virou os confrontos contra São Lourenço e Corinthians? Exatamente na questão da intensidade. Então você mudar a questão com o jogo andando, né, radicalmente, eu acho perigoso. Talvez sim, contra a equipe ainda da LDU, jogando no Morumbi, a aposta em um time mais intenso, mantendo o James Rodrigues no banco, né? Aí ok, eu acho que não é o caso ainda, pelo menos para esse jogo, mas a longo prazo tem que se virar para colocar esses caras em campo. Os caras são extremamente melhores. E como que o São Paulo pode virar esse jogo contra a LDU, pessoal? Agora nós temos que olhar o copo ou meio cheio ou meio vazio. LDU, ela vai ter o que São Lourenço e Corinthians não tinha, parte do copo meio vazio. Ela tem jogadores de velocidade. O Ibarra, o Julio, né? Jogadores infernais que correm muito, mas muito mesmo. Poucas vezes eu vi na minha vida um time tão veloz quanto esse da LDU, pelo menos jogando lá. Tem a questão da altitude, eu sei que tudo favorece. Então eles têm o contra-ataque. São Paulo vai se atirar e vai receber contra-ataque. Claro, São Paulo terá Pablo Maia, que também é um outro cenário. Agora, o lado positivo. A LDU não tem um sistema defensivo organizado como o do São Lourenço, por exemplo. Não tem aquela capacidade de se retrancar como o Corinthians. O que eu tô querendo dizer? Que o ataque do São Paulo, a tendência é que sofra menos para furar a defesa da LDU do que na teoria sofreria para furar a defesa do São Lourenço, e a do Corinthians, que acabou não sofrendo, resolveu rápido. Tá? Então é um time que o jogo vai fluir mais naturalmente, então favorece o São Paulo marcar os gols. Mas dá mais risco do que os outros dois adversários para que o São Paulo tome em contra-ataque. Então é nisso que o São Paulo tem que se atentar. Vai fazer uma blitz, vai tentar resolver a parada rápido como foi contra o Corinthians. Eu não imagino um jogo diferente, só que o adversário dessa vez tem o contra-ataque. Pra mim, tá? O São Paulo tem total condição de reverter a partida. Jogo no Morumbi, 40, 50, 60 mil torcedores certamente estarão lá mais uma vez. E o São Paulo, através dessa dinâmica da torcida, né, um campo diferente, onde o campo é perfeito, São Paulo ainda molha o gramado para a bola fluir um pouco mais. Para mim, o São Paulo vai reverter no tempo normal e vai avançar para a semifinal. Mas fica aqui sempre a crítica construtiva. O São Paulo precisa começar a jogar melhor fora de casa. O ano do São Paulo fora de casa ele é aterrorizante. Com exceção à própria Copa do Brasil, Ituano, Sport, principalmente o Palmeiras, os outros campeonatos do São Paulo fora de casa, a situação é simplesmente terrível. Então nesse finalzinho, o momento salve o Tricolor Paulista. Quer ganhar um salve aqui no canal também? Você me chama no novo Instagram, que é o SPFC TV Léo Jesus. Pô, Léo, que novo, eu já te sigo no Instagram. Pois é, gente, aquele Instagram não existe mais. O Instagram entendeu que eu não sou eu mesmo eu recorrendo, eles não acreditaram. É bizarro, mas é verdade.
Então lá, SPFC TV Léo Jesus. Quer ganhar um salve? Me chama lá no direct. Léo, gostaria de um salve. Eu não prometo ver e nem atender todos, gente, que a gente acaba recebendo muitas mensagens, mas na medida do possível a gente tenta retribuir um pouquinho do carinho de vocês. Vamos lá, galera que pediu lá, ó. É o José Silva, ele é de Santana, na Bahia, tá? O Juliano Biato, o Fábio dos Santos e o Igor Baldin, tá bom? Ou Baldin, perdão aí na pronúncia, tá, Igor? Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Se você quer receber, manda lá também. Ó, link fixado no primeiro comentário da PagBet. Na PagBet acertou, tá pago. Eu vou me despedindo. Aliviado com a derrota, Léo? Feliz, sacanagem, tô brincando. Mas aliviado? Opa, tô sim. Vamos virar no Morumbi. Pra cima. Tchau.